Primeira questão que eu trago aqui para a gente refletir é se a gente saísse hoje nas ruas perguntando para as pessoas o que significa direitos humanos, né, para cada uma delas, com certeza a gente teria diferentes respostas. Porque cada um tem a sua necessidade. O que é direito para mim não é direito para você, não é direito para o outro, né? Então acaba sendo respostas muito subjetivas. Mas até com base nas nossas pesquisas, né, a ideia aqui é a gente tentar trazer isso de uma forma um pouco mais objetiva. Porque direitos humanos, na prática, na verdade, eles são direitos que todos nós temos, simplesmente porque somos humanos, somos pessoas, né? Instintivamente, a gente espera ter o direito de viver, né, com liberdade, de poder nos expressarmos e sermos tratados com igualdade. A gente fala muito em direitos humanos hoje, na atualidade, mas os direitos eles começaram a ser defendidos muito lá atrás, né? Isso lá em 539 a.C., né? Ainda quando o rei da Pérsia, o Ciro, ele conquistou a Babilônia. E na época, ele libertou todos os escravos, ele concedeu direito para as pessoas escolherem a sua religião, né? De preferência que elas quisessem seguir, e ele estabeleceu a igualdade racial. E isso realmente foi um marco naquela época, né? Aí depois, nos anos seguintes, outros países quiseram seguir esse modelo e foram observando esse movimento, né? Países como Grécia, Índia, Roma, Estados Unidos, França, mas foi lá em 1919, na Alemanha, que foi estabelecidos os direitos sociais. E esses direitos sociais que serviram como base para o futuro reconhecimento dos direitos fundamentais. E aí, assim, nesse mesmo ano, olha que curioso, né? Depois que os países venceram a Primeira Guerra Mundial, ou seja, precisou ter uma guerra, né? Que eles se reuniram lá em Paris, na época, para assinar um acordo de paz e fundar a Liga das Nações. E o objetivo de fundar essa liga era para evitar que novas guerras ocorressem, né? E a gente sabe, claro que esse acordo não foi o bastante para, né, para resolver essa questão, mas ele foi um despertar, porque anos depois, em 1999, a ONU estabeleceu a cultura da paz. E a proposta da cultura da paz era estabelecer relações, né, humanas que fossem permeadas pelo diálogo, pela tolerância, que as pessoas tivessem mais consciência da diversidade, né, dos seres humanos e suas culturas, ou seja, que houvesse mais respeito entre as culturas, entre as pessoas, né? Mas a gente se pergunta, né, mas a partir de quando, afinal, os direitos humanos eles se tornam universais, né? E isso só aconteceu em 1945, quando, infelizmente, chegou-se ao limite das atrocidades que foram vivenciadas pelos povos na Segunda Guerra Mundial. Então, precisou chegar nesse limite, então, foi realmente desastroso, para surgir a Organização das Nações Unidas em defesa dos direitos humanos. E o mais curioso é que essa organização, ela levou 3 anos para que 48 países chegassem num consenso para adotar, de fato, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que só aconteceu em 10 de dezembro de 48. Essa declaração, ela foi consistida por um preâmbulo, tá? E 30 artigos. A gente vai falar até de um deles, né, já um pouquinho mais à frente. E essa declaração, ela serviu de inspiração para centenas de instrumentos, que juntos constituíram as leis internacionais de direitos humanos. Ela está disponível, né, em mais de 500 idiomas e dialetos. Ela tem um recorde mundial no Guinness de documento mais traduzido no mundo que celebra esse marco. E todo dia 10 de dezembro é celebrado como Dia dos Direitos Humanos. E o mais curioso é que no Brasil, esses direitos humanos, eles ganharam força somente em meados dos anos 70, 80, devido ao contexto da ditadura militar e discussões sobre os direitos políticos. E aí só em 1988 que finalmente a Constituição traz a concretização da Lei dos Direitos Humanos. E aí tiveram grandes avanços e, claro, não pararam por aí. E a prova disso é que recentemente a gente acabou de ter uma grande conquista que complementou um dos artigos, né, da Declaração dos Direitos Humanos, o 23º, que são os direitos que falam sobre os direitos do trabalhador. Então, agora, né, no dia 3 de julho de 2023, foi sancionada uma lei, a 14.611, né, que trata aí um tema muito importante, em complemento aos nossos direitos, acho que é uma grande conquista, mais uma conquista que a gente teve, né, que é a questão da equidade salarial entre homens e mulheres. E é bem interessante, né? E é sobre essa lei que, na sequência, agora, né, a Andresa, o Arthur e a Carolina irão dissertar para vocês. É um assunto que acabou de sair do forno. Espero que seja de grande valia e que agregue mais informações para todos vocês.
Como bem colocado pela colega Kelly, o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabeleceu que toda pessoa tem direito ao trabalho a condições justas e satisfatórias. Todos têm direito, sem qualquer distinção, à igual remuneração por igual trabalho, o que está intrinsecamente ligado aos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal, que garantem a dignidade da pessoa humana, portanto, a igualdade de direito a condições justas de trabalho. Nesse aspecto, é importante ressaltar a necessidade da preservação dos direitos da pessoa humana, que não devem fazer distinções de origem, gênero e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, ressaltamos a necessidade de leis que se façam cumprir e valer os direitos fundamentais. Veja que o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, já previa que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo trabalhador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de gênero, nacionalidade ou idade. E somente agora, em 2023, tivemos uma lei que garante a igualdade de salários, tema que será abordado na sequência. A equidade salarial, tema que discutimos anteriormente, está intrinsecamente relacionado ao nosso tópico principal, que é a recente aprovação da Lei 14.611 de 2023. Essa lei representa um passo significativo em direção à igualdade de gênero no mercado de trabalho e está alinhada com os princípios fundamentais dos direitos humanos. Além disso, a lei contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo. Ela foi sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e foi publicada no Diário Oficial da União, dia 4 de julho de 2023. A lei, então, 14.611 de 2023, teve sua origem no PL 1085 de 2023, uma iniciativa do então do Poder Executivo, e foi aprovada pelo Senado no dia 1º de junho de 2023. Com essa legislação, o Brasil então reforça o seu compromisso com a igualdade de gênero e promoverá um ambiente de trabalho muito mais equitativo e respeitoso para todas as pessoas. Essa lei é um marco muito importante na busca pela justiça social e pelos direitos humanos no mundo laboral. O texto que determina que, na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, haverá um pagamento das diferenças salariais devidas e não afastará o direito de quem sofreu discriminação de promover uma ação de indenização por danos morais, considerando-se as especificidades do caso concreto. Essa norma, ela modifica a multa prevista no artigo 510 da CLT, para que corresponda a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado. Lembrando que esse artigo 510 é de 1943, promulgado pelo então presidente Getúlio Vargas. E essa mudança prevê que esse pagamento de 10 vezes do salário será elevado ao dobro no caso de reincidência, sem prejuízo de outras medidas legais. Antes, na legislação de 1943, que foi modificada recentemente, a multa era igual a um salário mínimo regional elevado ao dobro no caso de reincidência. A nova lei também obriga a publicação semestral de relatórios de transparência salarial pelas empresas, pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados. Observada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, e dispõe que o ato do Poder Executivo instituirá um protocolo de fiscalização contra a discriminação salarial. Esses relatórios, eles conterão principalmente dados e informações publicados de forma anônima que permitam a comparação objetiva entre salários, critérios remuneratórios e proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia preenchidos por mulheres e homens, além de informações estatísticas sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade. Caso, então, seja identificada essa desigualdade salarial de critérios remuneratórios, as empresas privadas deverão criar, então, planos de ação para mitigar essa desigualdade, como metas e prazos, garantindo, então, a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados nos locais de trabalho. Em caso de descumprimento das disposições, ou seja, em caso de descumprimento, de não haver um prazo de resolutividade, será aplicada uma multa administrativa de no valor de até 3% da folha de salário do empregador, limitado a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções. Além disso, a Lei 14.611, ela prevê, como medidas para a igualdade salarial, o estabelecimento de mecanismo de transparência salarial, o incremento da fiscalização, a criação de canais específicos para denúncias de casos de discriminação salarial, a promoção de programas de inclusão no ambiente de trabalho, o fomento à capacitação e formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igual condições aos homens. O Poder Executivo Federal, ele disponibilizará, de forma unificada e em plataforma digital de acesso público, as informações fornecidas pelas empresas e indicadores atualizados periodicamente sobre o mercado de trabalho.
e renda por sexo, inclusive com indicadores de violência contra a mulher, de vagas em creches públicas, de acesso à formação técnica e superior de serviço para a saúde, bem como outros dados públicos de interesse que possam orientar a elaboração de políticas públicas. Essa nova lei, como dito um pouquinho anteriormente, ela vai de encontro aos objetivos estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU, que busca promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres. Também está em conformidade com a Convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor, que está em vigor no país desde 1958. Essa nova lei representa um marco importante na busca pela igualdade de gênero no mercado de trabalho, estabelecendo então medidas rigorosas para garantir que homens e mulheres recebam salários e oportunidades igualitárias e justas. Ela reflete o compromisso do Brasil com as metas globais de desenvolvimento sustentável e de direitos humanos, conforme estabelecido pela Agenda 2030 da ONU e a Convenção da OIT, como comentado anteriormente. Agora, ao avançarmos para a próxima parte, exploraremos uma outra dimensão crucial na construção de um ambiente de trabalho equitativo e harmonioso: a cultura da paz e a mediação de empresas. Vamos mergulhar então nesse tema que é importante e vamos discutir como as práticas de mediação podem contribuir para resolver conflitos e promover um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e igualitário. Seguindo o tópico de desigualdade salarial, a gente entra na cultura da paz. Um ponto muito importante é a gente buscar os dados, né, de como nós estamos hoje no Brasil com esse tópico. A gente tem que a renda média da mulher é 77% da renda total do homem. Isso equivale a mulher uma renda média de R$ 1.985 por trabalho e a do homem de R$ 2.555 por trabalho. Nós olhamos a diferença, é gritante, mas na parte litigante, na parte do processo, não aparece tanto assim. O número de processos em 2022, né, desse tópico específico, foram quase 37 mil processos trabalhistas em relação aos 2.700.000 processos trabalhistas em geral. A gente nota que, na verdade, tem uma quantidade muito menor de processos, mas a gente precisa entender o porquê. Claro que a gente está olhando aqui dificuldades de obtenção de prova, problemas que podem gerar com o futuro emprego, problemas com o empregador atual. Então, é um tipo de ação trabalhista que pode gerar um problema para a própria mulher para a realocação de trabalho, para que ela se recoloque no mercado de trabalho. E a solução de conflito que a gente olha está muito na lei, né, 14.611/2023, sancionada esse ano, que busca equiparar o salário. Mas, mais uma vez, como uma lei, ela busca colocar os pontos principais, ela busca colocar os pontos macro e colocar as aplicações de multas e sanções caso isso seja descumprido. O que a gente busca na cultura de paz é justamente essa identificação e essa capacidade de poder dialogar, de poder trazer o antes, né, de poder trazer antecipadamente o que pode ser feito, seja por meio do diálogo com os sindicatos, com as empresas, com os gestores, uma cultura realmente de paz sendo muito intrínseca dentro das empresas para que haja essa mediação, para que haja essa conciliação, que haja esse diálogo, essa conversa e o meio empresarial possa intrinsecamente trazer essa equivalência salarial entre ambos. A gente olha que tudo bem que surge a lei ela é super importante para que a gente tenha uma qualificação e uma regulamentação muito séria e muito propícia daquele caso, mas a conciliação, a mediação e o diálogo, que a gente vê muito pouco nesses casos, muito pouco no Tribunal Superior do Trabalho, nesses casos, a gente começa a perceber que esse diálogo entre sindicatos, entre empresas e trabalhadores, acaba não acontecendo de uma forma tão clara e tão grande como deveria acontecer. A lei surge, a lei ajuda, a lei regulamenta, mas nós precisamos ter um movimento de mais mediação, de mais conciliação, para que a gente consiga ter uma capacidade de entrega de equidade salarial, igualando todos, para que a gente possa ter menos conflitos bélicos, menos conflitos entre empresas e trabalhadores, e que a gente consiga, numa sociedade em geral, ser menos beligerante. Depois de tudo que citaram, né, com base nessa nova lei, acho que ficou claro, né, que essa foi mais uma grande conquista, uma importante conquista que tivemos, né, recentemente. Esperamos de verdade que não pare por aí e que, principalmente, passem a levar a sério, respeitem mais essa lei, entre tantas outras, né, que respeitem com a igualdade que merecemos. Nós sabemos que esse respeito, infelizmente, ainda não é cumprido por todos e muitas vezes a gente se questiona, né, onde estão os direitos humanos quando ainda tem tantas pessoas em nosso país passando fome? Onde estão os direitos humanos quando ainda tem tantas pessoas, milhares de pessoas que sequer têm uma moradia digna? De verdade, eu não tenho uma resposta clara, né, definitiva para vocês, mas existe uma declaração feita pela Eleanor Roosevelt, que foi presidente, uma das membros mais influentes da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que eu acho que pode nos trazer nos colocar mais perto dessa resposta. Ou seja, né, definindo os direitos humanos, fica claro que ele está no alcance de todos. E cabe cada um de nós fazermos a nossa parte.
no nosso pedacinho, no nosso perímetro. E se ainda há pessoas passando fome, pessoas sem moradia, sem uma vida digna, é porque ainda temos muito trabalho a fazer, a começar por nós mesmos, em nossas casas, em nossos bairros, em nosso trabalho, em todos os lugares que estiverem ao nosso alcance.